Boa tarde, meu nome é Júlia Vitória, sou a menina da pele parda, tenho os cabelos trançados, com cabelo castanho escuro e os olhos castanho escuro. Boa tarde, meu nome é Alana, eu tenho cabelo curto, castanho claro, meus olhos também são castanho claro e eu sou uma menina branca. E nós somos do Pode Lutar! E eu sou Cauane Vitória, sou a menina da pele branca, do cabelo castanho escuro e com mechas louras. Vamos mergulhar no mundo do jiu-jitsu. Muitas vezes, quando a gente pensa em jiu-jitsu, já vem na cabeça somente o esforço físico. Mas para quem vive no mundo dos tatames, a arte suave vai para além disso. Hoje, o nosso foco é qualidade de vida e saúde. Como um esporte que requer muita pressão, né, combate, é um esporte também onde a gente encontra calmaria nos tatames. Hoje, o nosso foco é saúde mental e qualidade de vida. Como um esporte que nos leva a muitas situações de pressão, combate, enfim, a gente encontra calmaria nos tatames também. E hoje, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe nossa convidada especial. Oi, gente, me chamo Cauane Vitória, mais conhecida como Cacau. Sou faixa azul no jiu-jitsu, tenho 19 anos e sou praticante desse esporte há 2 anos. Vim apresentar um pouco da minha história no esporte. Sou faixa azul no jiu-jitsu, pratico esse esporte há 2 anos e o esporte em si tem me ajudado de diversas maneiras na minha vida. Com 8 meses de treino no jiu-jitsu, eu comecei a minha área de competição, na qual hoje em dia, esses aqui são os meus títulos. E eu sou muito grata aos meus apoiadores que me ajudam e me incentivam aonde eu estou hoje em dia. Eu tenho mais medalhas aqui de ouro e essas aqui são as minhas de prata. Então, Cauane, por que você pratica jiu-jitsu até hoje e por que você acha que os alunos escolhem o jiu-jitsu para aliviar a mente? Bom, eu pratico o esporte até hoje porque é algo que eu me identifiquei desde o dia que eu comecei. Na verdade, todos os dias quando eu comecei o esporte, eu chegava em casa e falava: meu Deus, acho que esse esporte não é pra mim não, acho que esse esporte não é pra mim. Aí quando eu ia ver, dava o horário, eu já estava pronta para ir de novo e acabou que eu nunca desisti. E eu acredito que hoje em dia o jiu-jitsu é um dos esportes que é mais aconselhados para alguém que tem algum tipo de problema mental. Porque no meu CT, várias crianças já chegaram com algum problema e as mães falaram que, por indicação médica e psicóloga, indicaram o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, além de você aprender a se defender, ele incentiva você na sua maneira de pensar e até uma forma mais dinâmica, entendeu? Que ótimo que você se identificou, Cauane. É muito bom quando a gente tem um esporte que se identifica e gosta porque dá vontade de ir mais. E é uma ótima notícia saber que é recomendação médica também. Para muita gente, a qualidade de vida é descansar, né? Mas para o praticante do jiu-jitsu é vir para o tatame e apanhar no treino. E aí, como é que você consegue explicar essa troca do cansaço mental pelo cansaço físico? Tenho eu mesma como exemplo disso, né? Porque para quem não entende muito sobre o esporte em si, e nessa área vai entender, meu Deus, uma coisa de doido. Mas quando a gente entra no tatame, a gente tem um principal pensamento, né? Que é liberar aquilo que a gente sente. Tipo, se a gente tá em um dia ruim, a gente vai, não, vou focar naquilo. E acaba que, além da gente estar cansado, a gente acaba dando o nosso melhor. Isso eu aprendi sempre, tipo, em meio aos dias cansativos, a gente sempre dá o nosso melhor. Então, assim, tanto que se a gente tá com um cansaço físico ou mental, quando a gente chega no tatame, a gente não liga, sabe? A gente bota tudo pra fora, a gente vai se expressando nas posições, nos movimentos, entendeu? Até mesmo na nossa roda de amigos, que a gente conversa, a gente se distrai. E o jiu-jitsu em si, muita gente vai para praticar o esporte justamente para isso, sabe? Para desopilar a mente. Sim, entendi. Então, é uma forma de esquecer os problemas, digamos assim. Pois é. É ótimo, viu? Apanhar, né? Pra esquecer um pouco. Dando continuidade em relação ao descanso e o mundo das lutas, as pessoas dizem que dormem melhor nos dias que tem treino.
Você acha que isso afeta seu sono? Como é? Não, pra mim é uma coisa muito boa, porque quem tem um dia muito cansativo, muito corrido, com uma rotina bastante extensa, quando a gente pratica algum tipo de esporte, especificamente o jiu-jitsu que movimenta todo o nosso corpo, a gente tende a deixar ele mais cansado, né? Tipo, ele bem fardo mesmo. E quando a gente chega em casa, a única coisa que a gente faz é comer e dormir. Porque a gente fica, não tem coisa melhor de a gente chegar em casa, tomar um banho, né? Porque primeiro vem o banho, depois a comida, e se deitar. Você nem sonha. Então eu indico isso muito para todo mundo, principalmente para pessoa que tem insônia, que sofre com insônia, porque isso ajuda muito. Ótimo, ótimo. Uma boa recomendação também para quem possui problemas já com descanso, né? Já ajuda a pessoa a relaxar. aliviada. Isso. Muito bom. Mas assim, em relação à sua autoestima, sem validação externa, aparência, coisa do tipo, na área do jiu-jitsu mesmo, quando você acha que está aprendendo mais, evoluindo, como é que você se sente? Eu me sinto bastante confiante, né? Porque o jiu-jitsu, ele faz parte disso. Ele nos dá autoconfiança. Por quê? A gente começa a evoluir tanto no esporte em si, quanto na nossa vida normal. Então, o jiu-jitsu traz bastante isso pra mim, porque antes de eu praticar o esporte, eu tinha muito medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, sabe? Eu não tinha muita confiança em mim e hoje em dia o jiu-jitsu abriu portas pra mim devido a isso e eu não tenho mais, tipo, medo de arriscar, sabe? Até porque hoje eu tenho um instinto de competitividade. Então, o jiu-jitsu traz isso muito pra você, que é a sua autoconfiança. Ótimo, é bom saber que você se sente melhor, né? Tipo, tem competição, tem competitividade, aquele espírito de ganhar, mas você vendo que você tem evolução, isso incentiva você a continuar. Então, isso é muito bom. Puxando essa pergunta de Júlia, eu queria saber, porque falou sobre o medo, né? A confiança e tal. E a gente sabe que para mudar de faixa no jiu-jitsu é necessário muita competição, muito treino, enfim, muito esforço, né? E aí como é que você lida com isso de medo de se lesionar e não alcançar a mudança de faixa? Pois é, né? Devido a algumas minhas lesões no esporte, ele nunca fez com que eu parasse de praticá-lo. Eu sempre tentei e tento ir todos os dias para o meu CT, para me praticar o esporte, porque isso ajuda na minha evolução em si como atleta e para minha troca de faixa também. Então, eu sempre tento me esforçar, entendeu? Mesmo se eu tiver com alguma dor no meu corpo ou algum machucado, que o esporte é um pouco agressivo, né? Por mais que ele seja uma arte suave, mas eu tento seguir em frente. Então que bom que você não deixa essas lesões te pararem, né? Sim, Isso é ótimo que não te afeta. Você sempre tá ali seguindo e tal, é bom. com certeza. Ótimo. Bom, gente, como a gente já falou um pouco sobre a importância do jiu-jitsu, né, esse mundo de lutas, agora vamos para uma dinâmica bem legal, que a gente vai falar sobre alguma situação e você vai dar a nota de 0 a 10. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar uma situação, um benefício, e você vai responder rapidinho de 0 a 10, quanto isso te afeta. Pronto? Então vamos lá, começando com a parte do foco. De 0 a 10, quanto você acha que o jiu-jitsu te ajudou a ter concentração nas outras atividades? Acredito que um 8, porque antes eu tinha algum tipo de problema, assim, de ficar focada nas minhas coisas. Tipo, eu era uma pessoa meio avoada, sabe? E o esporte me ajudou muito a ter concentração. De 0 a 10, o quanto aprender a manter a calma em competição, em treinos, te ajudou com o estresse do dia a dia mesmo, da rotina? Aí isso daí, sem dúvidas, foi um 10, porque principalmente quando eu vou competir, a gente precisa ter bastante calma, sabe? Para enfrentar o nosso maior desafio, que é o nosso adversário. Então, o jiu-jitsu em si me ensinou bastante como a pessoa ter calma, sabe? Eu sou uma pessoa, eu já era calma, né? Mas ele me mostrou mais como é para ser e lidar com as atitudes do dia a dia, entendeu? Ótimo, né? Tivemos uma nota 10, né? Então,
realmente ajuda bastante a não ter os outros estresses diários. Acho que uma pessoa também meio estressada também iria ajudar, né? No seu caso. Outra pergunta seria, de 0 a 10, quando aprender uma nova técnica ou superar um desafio no treino, melhora a sua confiança em você mesma? 10 também. Como eu já tinha falado nas outras perguntas antes, o jiu-jitsu me ensinou a ter muita autoconfiança. Então, cada passo, cada aprendizagem que eu tenho no esporte em si me ajuda mais ainda na vida. Tá muito É um bom, Ctrl+C, né? Ctrl+V, né? Nota 10 também. Então, entrando na parte agora da saúde mental. De 0 a 10, quanto o jiu-jitsu te ensinou a lidar com as frustrações da vida? 9,5, porque o jiu-jitsu ajuda a gente a fortalecer nossa mente e nos tornar uma pessoa mais forte. Então, acredito que seja um 9,5, porque ainda estou aprendendo a lidar com várias coisas, né, que acontecem na nossa vida, todo dia uma coisa nova pra gente se enfrentar. Mas o esporte também traz frustrações, né? Sim, com certeza, né? Porque nem tudo é uma vitória. Uma vida da gente sempre tem vitórias e derrotas, então sempre tem esse termo, assim, O sabe? esporte também não é diferente, né? Tem que Tem que sempre saber estar lidar. preparado. Tem que Verdade. saber lidar. Ótimo. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Pode Lutar, né? Infelizmente acabou, mas eu gostaria de agradecer a nossa convidada especial, Cacau, né? Conhecida pelos próximos. Muito obrigada, Cauane, pela sua participação, que trouxe pra gente a experiência dela no mundo de lutas, né? No tatame e também em relação com saúde mental, que é o nosso tema. Eu que agradeço. A gente agradece também ao pessoal que assistiu até o final. E você, como é que anda a sua saúde mental? É bom procurar fazer um jiu-jitsuzinho, né? Pra ver se melhora a situação aí. Pra você que tá assistindo e tem algum tipo de problema na saúde mental e também física, eu indico bastante o esporte, que é o jiu-jitsu. Cacau, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau.